Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente está começando mais uma aula da tarde. Muito boa tarde a todos que estão aqui com a gente, fazendo parte aqui do canal Educação, de mais uma aula da terceira série, e mandar logo aquele abraço especial para a galerinha de Jacobina. Muito boa tarde, Jacobina. Como é que vocês estão? Tudo bem? Matheus também está aqui com a gente. Galerinha da terceira série. Maria Oneide, Maria de Lourdes, também fazendo parte aqui da nossa turma do canal Educação, interagindo com a gente, participando, tá? E a participação de vocês mais que especial. Beleza, jovens? Então eu quero a participação de vocês, eu peço a participação de vocês nessa nossa aula, nesse nosso encontro de hoje, que é o primeiro encontro da semana. Lembra que na nossa carga horária de física nós temos 3 aulas semanais e hoje nós iniciamos a nossa semana com a disciplina de física, tá? E na quinta-feira nós teremos 2 horários, tá? Os 2 primeiros da tarde. Então hoje a gente vai iniciar, na verdade finalizar, o tema de campo magnético em condutor retilíneo. E aí na aula de quinta-feira a gente inicia o conteúdo de campo magnético em um solenoide, certo? Então eu vou trabalhar como forma de revisão com vocês nesse horário, o tema de campo magnético em condutor retilíneo, e aí a gente vai trabalhar também muitas questões sobre esse tema, certo? Vou dar o tempinho para vocês trabalharem, vou dar o tempinho para vocês conseguirem responder, resolver algumas atividades, e a gente vai continuar trabalhando esse tema, tá bom? Galerinha de Curral Novo também participando, né? Jacobina, eu que agradeço a presença de todos vocês. A Yara, de Curral Novo, também participando, né? Pois vamos lá, né, Yara? Galerinha também do YouTube, a Glória Maria, Pantera, fazendo parte aí do nosso grupo de alunos pelo YouTube. Jovens, como eu disse para vocês, o nosso tema de hoje é o tema de campo magnético em condutor retilíneo. A aula do dia 30 de agosto, certinho? Vamos então finalizar o mês de agosto falando aí de campo magnético em condutor retilíneo para a disciplina de física, e eu, professor Caio Breno, estarei aqui com vocês, acompanhando vocês nessa disciplina. Professor, o que é que nós vamos comentar na aula de hoje? 3 tópicos básicos, tá? 3 tópicozinhos básicos sobre esse campo magnético em condutor retilíneo. Você vai ter o primeiro fenômeno eletromagnético como sendo aquele papo inicial que a gente comentou sobre o experimento de Oersted, o físico dinamarquês Oersted. O físico dinamarquês que trabalhou esse campo magnético, tá? E associou ele à corrente elétrica, à eletricidade. Então foi a primeira observação dos físicos que conseguiram observar que a eletricidade e o magnetismo eram áreas afins e não áreas distintas, tá bom? A gente vai comentar mais um pouco sobre esse experimento de Oersted. Além disso, galerinha, a gente vai falar do vetor indução magnética, que é representado pelo vetor B, certo? Esse vetor indução magnética é o vetor que vai caracterizar o campo magnético. Como é que esse campo magnético ele interage em uma região? Ele interage em um condutor retilíneo. E aí a gente vai saber também quem são essas características que um vetor possui.
Lembra que um vetor ele pode ter direção, sentido e intensidade. Direção, eu vou associar você ao eixo que esse vetor se encontra. Pode ser horizontal ou vertical. O sentido, nós vamos saber se esse sentido é horário ou anti-horário, sendo um sentido de entrada ou um sentido de saída. E também a gente vai caracterizar esse vetor associando a sua intensidade, para dizer se esse vetor ele é um vetor que vai possuir valor numérico e qual é esse valor numérico, tá? A gente vai caracterizar esse vetor dessa maneira. Certo, Rafaela, Cida, toda a galerinha que nos acompanha pelo YouTube. E começando aqui pelo primeiro tópico, tá? Primeiro fenômeno eletromagnético, tá? Esse primeiro fenômeno eletromagnético a gente já comentou sobre ele nas aulas anteriores. E o que eu falei com vocês sobre ele? Eu falei que esse experimento ele era baseado nos seguintes instrumentos. Você tinha um circuito elétrico, e esse circuito elétrico era simples, um circuito simples, como a gente já estudou no primeiro semestre. Um circuito composto por uma bateria, por uma chave e por um condutor, um fio condutor. Então, um circuito simples, né? O circuito mais básico que tem aqui na eletricidade. E, junto a esse circuito, eu coloquei uma bússola. Nós colocávamos lá uma bússola para que essa bússola ela pudesse interagir com esse circuito. Porque já havia aí os estudos relacionados a essa interação. Então, era isso que Oersted ele queria provar. Provar se eu tinha realmente o quê? Um campo magnético produzindo corrente elétrica ou o oposto, né? Uma corrente elétrica produzindo campo magnético. Então, já havia esse estudo, já existia esse estudo, porém eu queria provar se isso realmente existia. E aí, professor, o que ele fez? Ele pegou duas situações. Uma situação em que eu tenho o circuito simples, porém, esse circuito aberto, você observa aí na primeira imagem, a que eu circulei de amarelinho, que a chave está aberta. Essa chave aberta, eu não tenho interação do circuito com a bússola. A bússola ela continua apontando para onde? Para os polos norte e sul do nosso planeta. Tá? Norte e sul continuam aqui a bússola apontando para esses polos. Porém, ao ligar a chave, já nessa segunda situação, o que esse físico ele observou? Ele fez a seguinte análise. A bússola com a chave ligada, ela sofreu uma deflexão. O que seria essa deflexão, professor? Sofreu um desvio. Olha só, essa bússola sofreu um desvio. Ela saiu da posição original que ela estava e se deslocou para uma outra posição. Tá? Certo, galerinha de São Gonçalo? Então, meus anjos, ela agora aponta aí para o leste, oeste. Beleza? Ela aponta aí para o leste, oeste. Professor, e qual a justificativa para que isso ocorresse? Era a de que você tinha corrente elétrica percorrendo esse fio. Olha aqui a correntezinha elétrica passando por esse fio. E, devido à presença dessa corrente elétrica,
no fio, eu criei um campo magnético à sua volta. Então, essa foi a justificativa para esse fenômeno, tá? Que a corrente elétrica produziria campo magnético. O magnetismo, o eletromagnetismo, ele é dividido em 3 experimentos, em 3 fenômenos observados. E aí esse primeiro deu início a esse estudo do eletromagnetismo. A eletricidade junto com o magnetismo. Tá? Beleza, professor? Então, basicamente, Oersted criou aí um circuito simples e observou que a bússola ela sofria um desvio, né? Ela sofria uma deflexão. Ela parava de ser atraída pelo norte da Terra, o norte geográfico, e passava a ser atraída pelo fio. Não é isso? Exatamente, jovens. Exatamente. Tá? Professor, e a partir daí, o que é que nós podemos observar? Bom, Oersted, em 1820, ele construiu o experimento. Certo, galerinha? Galerinha de Curral Novo, ligada aí na nossa aula. Ezequiel, Christian Oersted, em 1820, ele criou o experimento. Ele produziu a teoria. Olha, corrente elétrica pode produzir campo magnético. Mais na frente, já conhecendo a existência de um campo magnético, o nosso amigo André-Marie Ampère, um físico francês, ele produziu uma expressão que relacionava campo magnético com corrente elétrica. Então, a expressão que a gente vinha trabalhando lá do campo magnético, associando com a corrente elétrica, é uma criação de André-Marie Ampère. Professor, eu já ouvi falar desse nome. Esse nome não me é estranho. É porque você lembra lá da corrente elétrica, da intensidade de corrente elétrica. O mesmo físico que estudou a intensidade da corrente elétrica também criou essa expressão matemática que associa campo magnético à corrente elétrica. Mas a teoria é de Oersted. Tá? O embasamento teórico e prático, experimental, é de Oersted. Tá bom? E aí, Ampère, para ajudar aí o seu amigo Christian Oersted, ele produziu um vetorzinho, ele criou um vetorzinho B e disse que esse vetorzinho B tinha dependência da corrente elétrica. Olha só. E aí, esse vetorzinho B, ele pode caracterizar vetorialmente o campo magnético. Porque se você olhar aqui para a primeira imagem, jovens, essa primeira imagem, eu sei que tem o campo magnético. Por quê? Porque eu solto pós de ferro perto desse fiozinho central aqui. Ó. Tem um fiozinho na vertical e eu joguei pó de ferro em volta desse fio. O que aconteceu com esse pó de ferro? Ele começou a criar linhazinhas ao redor do fio. Várias linhas de campo magnético ao redor do fio. Perfeito? Várias linhas. Porém, eu não sei dizer o seguinte, olha, professor, essas linhas, ó,
o senhor está desenhando aí, são de um campo magnético de intensidade tal. São de um campo magnético de intensidade X, Y, não sei dizer, só olhando para a imagem. Preciso representar essa imagem usando aí os vetores ao meu favor. Então, a partir da teoria, eu consigo dizer que o campo magnético é um vetor de intensidade tal. Porque só pela imagem eu não consigo visualizar. Só pela situação eu não consigo medir esse campo magnético. Precisa de uma grandeza para representá-lo matematicamente. Essa grandeza é o vetor indução magnética, representado pela letra B. Tá? Representado pela letra B. E esse vetorzinho, jovens, ele é perpendicular à corrente elétrica. Ele é um vetor perpendicular à corrente elétrica. Então, como todo vetor, você vai ter 3 características. A primeira, direção. A segunda, sentido. E a terceira, intensidade. Vou explicar cada uma delas. Tá? Vamos lá para a nossa primeira. A primeira é direção. Direção, professor. Direção vai estar associada ao eixo do plano cartesiano. Lá no plano cartesiano, nós representamos normalmente o eixo vertical como sendo y, o eixo horizontal como sendo x, e os eixos de entrada e saída de um plano, que já entra aí na geometria espacial, nós representamos por z, não é isso? Então, nós representamos dessa maneira, ó. Y representa o eixo vertical, x o horizontal e um eixo de entrada e saída de um plano, nós representamos por z. Não é isso? Então, você tem aí geometria espacial, por exemplo. Esse z, ele só vai aparecer na geometria espacial. Então, o professor de matemática, quando ele falar lá de geometria espacial para você, ele vai citar esse planozinho cartesiano em 3 dimensões. E aí, professor, o senhor botou isso aí só para dificultar a nossa vida? Não. Eu só quero que você observe que esses eixos, eles são perpendiculares entre si. Eles vão formar 90 graus entre si. O x é perpendicular ao z. O y é perpendicular ao z também. O y é perpendicular ao x. Então, é como se você tivesse o canto de uma parede. O canto de uma parede, jovens, é como se você tivesse o eixo x, o eixo y e o eixo z. Tá? Então, você tem aí esses 3, o y representando
o cantinho da parede subindo, né? O Z representando um cantinho da parede indo para um dos lados e o X representando o outro cantinho da parede. Se você perceber, todos eles são o quê? Perpendiculares. E aí, galerinha, esses eixos vão me ajudar a observar que o campo magnético ele é perpendicular com a corrente elétrica. Tá? Ele é perpendicular com a corrente elétrica. Como assim, professor? Forma um ângulozinho de 90 graus. Forma um ângulozinho de 90 graus. Vamos analisar exatamente isso. Eu falei para vocês, na aula passada, os sinaizinhos de entrada e saída, né? Quando alguma coisa, quando alguma grandeza, algum vetor está entrando no plano, você representa pelo X. Então, esse símbolozinho ele vai representar símbolozinho de entrada. Quando um vetor está saindo do plano, você representa por uma bolinha, por um círculozinho, tá? Então, você vai observar exatamente isso agora. A corrente elétrica, ela está passando por esse fio central aqui. Aqui tem um fio, sabia? Aqui tem um fio. E essa corrente elétrica, ela está saindo desse fio, indo em direção a você. Imagina isso aqui sendo o eixo Z. Então, aqui seria a minha corrente elétrica aí, saindo do planozinho do papel. Perfeito? À medida que essa corrente elétrica ela vai saindo do plano do papel, eu tenho um vetor que aqui na imagem, nesse momento, está representado para cima, que é o vetorzinho B. Que é o vetorzinho campo magnético. Então, se você observar, galerinha, B, que é o campo magnético, e o I, que é a corrente elétrica, eles estão formando um ângulo de 90 graus. Olha o ângulozinho de 90 graus aí. Pronto, agora saiu. Beleza? Então, galerinha, você tem esse ângulozinho aqui de 90 graus formado, na verdade, pelo campo B e pela corrente I. Então, isso vai mostrar que a direção do campo magnético é uma direção perpendicular com a corrente elétrica e com o fio condutor. Tá bom? Então, isso só mostra que o campo forma um ângulo de 90 graus com o campo forma um ângulo de 90 graus com a corrente elétrica. Tá? Então, eles sempre vão ser perpendiculares um em relação ao outro. Certo, jovens? Então, as questõezinhas elas vão perguntar: esse campo é paralelo? Jorge, esse campo é perpendicular? Amanda? Então, você tem que saber. Tem que saber que eles formam um ângulozinho de 90 graus.
certo? Eles são perpendiculares. Ok? Galerinha, ficou alguma dúvida aqui? Ficou algum questionamento? Alguma coisa que você não compreendeu? Você quer que eu repita? Enquanto você analisa se ficou ou não, tá? Se ficou ou não, eu vou te dar 1 minutinho nessa tela, tá? 1 minutinho e a gente volta já. Vamos lá, meus queridos. Continuando aqui, jovens, vamos para o sentido, a segunda característica do vetor indução magnética. Galerinha de Curral Novo, estão aí? Estão ligados na aula? Galerinha de Jerumenha também. Cadê? Turminha de Jerumenha. Unidade Escolar Sebastião Rocha Leal, diretamente de Jerumenha. Atentos, né? Atentos à nossa aula. Escola São Francisco de Assis de Curral Novo também, tá? E vamos agora para o sentido. Quando a gente fala de sentido, a gente tem que lembrar de lado, de orientação, tá? Então, quando a gente fala de sentido, você vai dizer quais são os lados de orientação desse campo magnético. E aí, esse campo magnético, ele pode ser orientado no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Aí esse campo pode ser de entrada ou também pode ser de saída, beleza? E para orientar esse campo, nós usamos a regrinha da mão direita, a conhecida regrinha da mão direita número 1, tá? Nós vamos estudar uma outra regra também da mão direita, e essa vai ser a chamada regrinha da mão direita número 2. Só que envolvem aí outros conceitos, tá? Outras grandezas. E aí, você tem 3 passos a seguir através dessa regra da mão direita. Você vai primeiro, com a sua mão direita espalmada, sua mão direita aberta, vai deixar o seu polegar levantado, tá? Quero que todo mundo faça isso. E aí, você vai, depois que deixar a sua mão direita espalmada e o polegar levantado, e além disso, os 4 dedos lado a lado com a mãozinha espalmada, mas sem nenhum espaço entre os dedos, você vai indicar o seu polegar no sentido da corrente elétrica. Os demais dedos vão percorrer as linhas do campo magnético, tá? Elas vão indicar as linhas do campo magnético.
E aí, jovens, você pode indicar essas linhas de duas maneiras diferentes. Fechando a sua mão, como se você estivesse agarrando o fio, tá? Como aí na imagem, a pessoa está fechando a mão num movimento circular. Ou você pode empurrar a sua mão, indicando se o campo está entrando ou se o campo está saindo. Por isso que essa regrinha também é chamada de regra do empurrão, tá? Então, esse empurrão vai indicar se o campo está entrando ou se o campo está saindo, tá bom? Júnior, você pode abrir aqui a telinha para mim, por favor? Bom, jovens, o que vai acontecer? Como eu disse para vocês, nessa regra da mão direita, eu tenho que pegar a minha mão direita, né? Não é à toa que ela é chamada de regra da mão direita. E aí, se a corrente estiver para cima, o que eu faço? Os outros dedos vão indicar para onde é que o campo está orientado. Então, esse campo, eu posso agarrar o fio fechando a minha mão direita. Vai indicar, então, que o campo é de entrada, ó. Está entrando aqui por esse lado, certo? Ou se o campo é de saída, caso eu esteja com o polegar para baixo, já que a corrente elétrica ela está indicada para baixo. Então, se a corrente estiver indicada para baixo, ele vai representar que é um campo de saída. Ó. Olha só. Beleza? Bom, eu também posso utilizar o seguinte. Se a corrente está para cima, eu posso empurrar esse fio para dentro. Olha só. Empurrando assim, eu vou observar que a corrente para cima, o campo é de entrada. Bom? Mas também eu posso usar a mesma coisa, a regra do empurrão, para a minha corrente para baixo. Se a corrente está para baixo, olha só, eu empurro para frente. Né? Então, essa regra também pode ser usada com a mão aberta. Ou você pode realizar o movimento circular, fechando a mão, como se fosse agarrar o fio. Ou você pode empurrar a sua mão, a sua palma da mão, como se o campo saísse da palma da mão. Tá? Como se o campo saísse da palma da mão. Tá bom? Pode voltar, Júnior. E aí, galerinha, a gente vai observar o seguinte. Essa regrinha, tá? Essa regrinha, ela pode indicar o meu campo num sentido anti-horário ou num sentido horário, tá? Certinho? Jovens, e aí, se estiver com o polegar para cima, vai indicar o quê? A entrada desse campo, como eu disse, né? Você vai empurrar o fio para dentro do plano da telinha, do plano do papel. E se o polegar estiver para baixo, você vai empurrar o fio para fora do plano do papel, indicando que o campo está para fora, certo? Então, indica uma saída, certo? Então, não esqueça, se a corrente elétrica estiver orientada para cima, você vai fechar a sua mão, certo? Você vai fechar a sua mão num sentido anti-horário. Fechando a sua mão no sentido anti-horário, você vai conseguir observar que o campo é de entrada. Se eu fizer o mesmo movimento, agora, com o polegar para baixo, indicando que a corrente está para baixo, eu vou conseguir agora observar que o meu campo magnético, ele gira no sentido horário e ele, na verdade, seria um campo de saída. Certo? Jovens, deu para entender, galerinha? Deu para entender? Show de bola?
Aí novamente eu vou te dar um minutinho para você verificar se tem alguma dúvida. Aí você aproveita esse minutinho para digitar a tua dúvida aqui no chat. E, caso não, vocês aproveitam e anotem essas informações dessa telinha, tá bom? Um minutinho para vocês e a gente volta já. Voltamos, jovens. Estamos de volta? Então, o George disse que show de bola, tá ok, né? Nenhuma dúvida. Yara Macedo também, sem nenhuma dúvida, tá? Então, é assim que você vai representar o sentido desse campo magnético. Ele pode ser um campo no sentido horário, as linhas de campo podem se mover no sentido horário, e se a gente realizar essa regrinha da mão direita com ela espalmada, você vai observar que o campo ele é de entrada, né? Ele vai entrar dentro da telinha, empurrando o fio para dentro. Agora, se eu tiver com o polegar para baixo, eu posso observar que os meus dedos que indicam as linhas de campo vão se mover no sentido anti-horário, ok? Ou eu posso observar que através do empurrão, eu empurro esse campo para fora. Então, ele seria um campo de saída. Perfeito? E agora, a gente vai observar, galerinha, a questão da última característica, que é a característica da intensidade. Quando nós caracterizamos a intensidade de um vetor, nós queremos, na verdade, falar o seu valor numérico. Quanto ele vale. E aí, meus queridos, como é que a gente faz? Bom, a gente vai utilizar uma expressão para esse material condutor. Essa expressão, ela é representada pela letra B. Lembra que o nosso amigo André-Marie Ampère, ele criou essa expressão, e essa expressão indica uma relação direta entre o campo magnético e a corrente elétrica. Eu vou dizer o porquê, tá? Por que que ela é uma relação direta. Jovens, bom, essa relação, ela é B, que é o vetor indução magnética, igual ao μ0, que é uma constante que indica em qual meio nós estamos inserindo esse fio condutor. E esse meio, essa constante que nós chamamos de permeabilidade magnética, ela vai indicar se o meio ele possibilita a existência de um campo magnético ou impossibilita a existência desse campo,
ou se ele aumenta a intensidade do campo ou diminui a intensidade desse campo. Existe também essa constante multiplicada pelo I. Esse I, quem é, professor? É a corrente elétrica, a intensidade de corrente. E tudo isso, esse numerador, que é a permeabilidade vezes I, nós dividimos pelo denominador 2π vezes R. 2π vezes R. Professor, 2π vezes R, 2π vezes R. Eu acho que esse 2π vezes R eu também conheço de algum lugar. De onde é esse 2π vezes R, professor? É o comprimento de uma circunferência. Hoje, professor, o que geometria está fazendo aqui? Galerinha, qual é o formato da linha? Isso, George. Qual é o formato da linha de um campo magnético? Um formato circular. Então, como as linhas de um campo magnético são circulares, eu preciso encontrar qual é, na verdade, o raio de atuação desse campo magnético. Por exemplo, se eu tenho um fio condutor bem aqui no centro, e eu tenho as linhas de campo magnético aqui, eu quero saber quanto vale esse campo magnético nesse pontinho aqui, por exemplo, um pontinho P, sabendo que ele é distante um raio R desse fio que passa uma corrente I. Então, você consegue perceber a relação entre o comprimento da circunferência e também o campo magnético. Beleza? O comprimento da circunferência e também o campo magnético. Agora, a gente só precisa estudar se essa relação ela é uma relação direta ou relação inversa. Tá? Se é uma relação direta ou uma relação inversa. Vamos estudar isso agora. Vamos lá. Campo magnético você relaciona com a intensidade da corrente elétrica. Vamos lá. Campo magnético B, eu vou relacionar com a corrente elétrica. Galerinha do município de Baixa Grande do Ribeiro, galerinha de Riachão dos Paulos, vamos lá. Elisandro mandando um abraço, né? Pois, Elisandro, vamos lá. Vamos participar aqui, ó. Se o campo magnético for um campo grande, o campo ele é muito intenso, né, Jorge? Jorge, se o campo for muito intenso, a galerinha de Jerumenha relacionando com a corrente elétrica. Seria uma relação direta ou inversa entre corrente elétrica e campo? Professor, é direta. É direta. Se o campo magnético for intenso, a relação é diretamente proporcional. A relação é diretamente proporcional. Para que eu crie um campo magnético intenso, eu preciso também criar uma corrente elétrica intensa. Eu preciso ter eletricidade em grande quantidade. Agora, vamos relacionar
campo magnético B com raio R. Campo magnético B com raio R. E agora, campo magnético B com a distância de atuação dele. É mais fácil eu atrair os objetos que estão próximos ou objetos que estão mais distantes? É mais fácil, professor, eu atrair objetos que estão próximos. Pois é. Pois quando o campo magnético for intenso, eu tenho que ter um raio de atuação pequeno para ele se tornar intenso. Tá? Exatamente, Jorge. Para o campo ser grande, para o campo magnético ser grande, a intensidade da corrente elétrica tem que ser alta também. Eu tenho que ter muita eletricidade. Tá? Muita eletricidade. Agora, eu só crio um campo intenso também se eu estiver próximo desse fio condutor. Se eu estiver longe do fio condutor, o campo já não é tão intenso. Certo? O campo já não tem uma intensidade muito grande. Longe, o campo é fraco. Perto do fio, o campo é forte. Certo? Vou te dar mais um minutinho nessa tela. E aí a gente vai pegar esses últimos 10 minutinhos para resolver algumas questões. Tá? Então, um minutinho para vocês e a gente volta já já. Vamos lá, então. Voltando para cá, galerinha linda do meu coração. Vamos só finalizar com essas grandezas, tá? Só dizendo quem é B, quem é I, quem é R e quais são as suas unidades, tá? Vamos lá. B, quem é o B? Campo magnético. Vetor indução magnética. Esse vetor indução magnética, ele é representado por B e a sua unidade no sistema internacional tem que ser, olha só, tem que ser Tesla. Perfeito? Tem que ser Tesla. Professor, e a corrente elétrica aí? Vamos lá. O campo é B e a unidade é Tesla. Corrente elétrica aí, jovens. Corrente elétrica aí. Corrente elétrica aí. A intensidade de corrente elétrica I
tem a unidade amperes. O R é a distância do fio até o ponto de atuação do campo magnético. É a distância do fio até o ponto de atuação do campo magnético. Esse R tem que ser em metros. Professor, como assim? Vamos lá. Só para tirar essa dúvida. Vamos imaginar que eu tenho um fio condutor. Vamos lá. Eu tenho um fio condutor aqui, ó. Isso aqui é o meu fio condutor. Por ele passa uma corrente elétrica I. Beleza, professor. E agora? Essa corrente elétrica ela produz um campo magnético perpendicular a esse fio. Então está aqui o campo magnético B. Professor, e o R? Cadê o R aí? O R é a distância do fio até o ponto mais extremo desse campo magnético. É a distância do fio até o ponto mais extremo desse campo magnético. Perfeito? E, para finalizar, você tem aí a constantezinha, né? Olha só. A constantezinha que vai ser a permeabilidade magnética do meio. Essa permeabilidade magnética, quando ela for do vácuo, quando ela representar o meio vácuo, ela tem um valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7. 4π vezes 10 elevado a menos 7. Certo, querido Jorge Vitório? Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo, Jerumenha, Riachão dos Paulos, São Gonçalo, Jacobina. Certinho, jovens? E aí, para a gente finalizar, vou passar aqui as nossas questõezinhas prometidas, né? Vamos responder essa questãozinha aqui, número 1. Vamos lá? Ela diz assim, jovens. A figura mostra uma pequena chapa metálica imantada que flutua sobre a água de um recipiente. Então, você tem um vidrinho com uma agulha imantada, como se fosse uma bússola, e colocou isso dentro de um recipiente com água para que essa bússola ela possa interagir com o campo magnético da Terra. Um fio elétrico está colocado sobre esse recipiente. Então, ele colocou um fio sobre esse recipiente. O fio passa, então, a conduzir uma intensa corrente elétrica contínua. E essa corrente elétrica, ela tem um sentido da esquerda para a direita. A alternativa que melhor representa a posição da chapa metálica imantada, ou seja, que representa a posição da agulha da bússola, após um certo tempo é. Então, galerinha, na imagem de cima, eu tenho aqui a representação da corrente elétrica nesse fio,
que está saindo da esquerda e indo para a direita. Então, essa setinha vermelha que eu fiz agora, ela vai representar o sentido da corrente elétrica. Professor, como é que eu vou descobrir para onde é que está apontando a bússola? Eu quero que você lembre sempre desse detalhe. A agulha da bússola, a agulha imantada da bússola, o norte dela sempre vai apontar para o sentido do campo magnético. A gente viu isso até em uma das imagens que eu trouxe para vocês, né? Ó. Olha só. Aqui eu tenho a bússola e o nortezinho dela está apontado para a direção do campo magnético. O vetorzinho B, que indica um campo magnético, o norte da bússola está seguindo ele. Então você vai só descobrir, através da regra da mão direita, para onde é que está apontado esse campo magnético. Galerinha, o que eu vou fazer? Júnior, aquele close, só para finalizar. A corrente elétrica, ela está apontando para a direita. O meu campo magnético, ele entra por baixo do fio e sai por onde? Por cima. Então, se a corrente está para a direita, o campo é de saída. Beleza? Lembra, olha a minha mão direita aberta, corrente para cá, para a direita. Ó, eu empurro para frente o campo magnético. Correto? Então, jovens, a agulha da bússola tem que estar apontada para frente também. E aí, Jorge, tem certeza? Quer mudar, não? Volta aí para a imagem. Volta aí para a telinha, Júnior. Lembra, o norte da agulha aponta para o campo magnético. E aí? A letra C pode ser. Não pode ser a letra E, não pode, porque a bússola continuou virada do mesmo jeito. A letra D também, a bússola permanece do mesmo jeito. A letra B de bola também, a bússola permanece do mesmo jeito. Ficamos entre C e A. Eu falei para vocês, o norte segue o campo magnético. Então é a bússolazinha A, jovem. É a bússolazinha A. O norte está para frente, o sul está para trás. E o campo magnético está apontando para onde? Para frente também. Certo? Jovens, a gente finaliza então a nossa aula de hoje, tá? Vou voltar para essa questão próxima aula, que eu quero que essa dúvida acabe na próxima aula, tá? E aí a gente se encontra para tirar qualquer outra dúvida também que sobrou, certo? Ficamos por aqui, jovens, e até a próxima aula. Tchau, tchau!